Olá, sou Anderson Moraes aqui no Domingo na Fórum. Mais um programão, estamos aqui, a Tati aqui no backstage junto comigo, Gui também no suporte no que precisar. Hoje vamos falar aqui um pouco do resumo da semana, mas em especial sobre a pessoa do momento, né? Toda semana tem, parece, de 2 em 2 dias tem a pessoa do momento. Agora é o Mauro Cid de novo, né? Que tá prestando depoimentos, agora vai ter essa delação premiada dele. Vai voltar na Polícia Federal e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Vou vir aqui o Olavo, vai bater um papo comigo. Não é o Olavo de Carvalho, hein? Já vou avisando já, não é o Olavo de Carvalho. Olavo, seja bem-vindo, vai vir aqui bater um papo comigo. Por favor, né? Olavo, seja mega bem-vindo aqui, dirigente do PT. De jeito nenhum. De jeito nenhum, né, Olavo? Aquele Olavo lá já não está mais entre nós e espero que os iguais dele também não nos atormente num futuro, né? Porque ele deixou o pensamento dele ainda reina aí numa parte da sociedade, né? Exato, ainda tem muita influência. Ainda tem muita influência entre nós, infelizmente, né? Esse pensamento que fala muito bolsonarista, o grande mente por detrás disso também foi o Olavo. Tem muita gente, né, que contribuiu para esse pensamento que a gente ainda vai lutar um pouco para conseguir tirar essa áurea, né, o olavista da forma de pensar, né? Ô, Anderson, a gente começa o programa, você traz um aspecto que eu considero muito importante, que é a centralidade das ideias, né? A elaboração, a criação, a difusão das ideias, né? Ideias no sentido de construtoras de valores, de princípios, de visão de mundo. Então, a gente brinca aqui, né, com o meu xará falecido Olavo de Carvalho, mas, na verdade, esse pensamento conservador reacionário, ele é uma construção teórica e política no campo das ideias, né? Do ponto de vista de que ideias, de que sociedade a gente quer construir, com base em que valores, princípios, que relações humanas e societárias a gente quer construir. Então, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente da esquerda, Anderson e demais, a gente se perde nos debates, umas polêmicas entre nós, da história de que a esquerda é quem muda a vida do povo. Só que parte de mudar a vida do povo é mudar a sua dimensão ideológica, a sua... Né? Nós de esquerda queremos transformações profundas da sociedade. Dimensões profundas acompanham dimensões materiais, dimensões físicas, dimensões econômicas, mas também dimensões culturais, né? O nosso projeto de sociedade. Então, a gente quer superar essa sociedade capitalista, a gente tem teoria de que não é natural a exploração do ser humano de outro ser humano. Então, fui lá longe, mas para trazer a fundamental que é a importância, a centralidade das ideias, e boa parte da força da extrema-direita no Brasil, que a gente se costumou chamar de bolsonarismo, e a própria Bolsonaro, veja, Bolsonaro quase ganhou uma eleição, é importante reconhecer e dizer, vários métodos, mas também, apesar de não melhorar a vida do povo, ele, em cima de um conjunto de ideias que ele conquistou milhões de pessoas. Conquistou. Tem fake news, tem poder econômico, mas também tem conquista de corações e mentes. Se nós da esquerda não soubermos fazer bem essa leitura, nós não vamos conseguir, digamos assim, de fato, construir um outro projeto hegemônico de sociedade. Então, acho que eu queria destacar esse aspecto que me parece muito importante, que tem que sempre balizar nossa leitura da conjuntura, né? Do que acontece na conjuntura, mas com esse aspecto mais estrutural das ideias. E você é liderança do PT no Rio. Aí você constrói
a base para discutir política nacional com os seus pares. E como que se constrói essa base, né, que é uma coisa que é muito importante, da mentalidade, para que depois você saia e faça, gente, vocês entenderam, igual um grande workshop. Agora vocês têm que entrar na quebrada, vocês têm que conversar com as pessoas. E como que a gente ganha essa mente já pensando em prefeitura do ano que vem, né? Ano que vem já tem eleição e você tem que estar com essa visão que as pessoas, a gente sabe que o campo econômico é importante, né? Se o Lula vai lá e consegue fazer as pessoas terem renda, isso ajuda. O evangélico, aquele mais conservador à direita, porque todo mundo quer consumir. Mas existe, para além do consumo, uma questão realmente humana, né, de relacionamento humano que foi degradado ao último nível, né, e como que lida com isso quando você faz formação, conversa com o próprio dentro do partido, para que expanda um pensamento para aquele vereador que chega aí agora para poder conversar com o povo, como que isso é feito? Sabe? Eu acho essa pergunta muito boa. Deu uma travada aqui para mim. Tá. Você estava me perguntando, né, como é que aqui no Rio de Janeiro, que tem uma base social, uma base militar, né, da extrema-direita, forte influência do chamado bolsonarismo, né? Veja, eu como gerente do PT, primeiro que eu ando muito nas comunidades, nas favelas, nas periferias, seja da capital, seja da Baixada, seja no interior. Na campanha eleitoral andei muito por esses locais e do ponto de vista mais geral, nós temos um desafio fundamental, que é intensificar, aprofundar, ampliar um trabalho de organização e politização. E isso tem um lado do diálogo com, digamos, a volta de várias políticas públicas e, consequentemente, melhoria da vida do povo. Então, se a gente olhar, a gente está fazendo nacionalmente um Programa Nacional de Formação Política, Nova Primavera, com o esforço de tentar a gente capacitar a atuação da militância nesse chamado trabalho de base. Mas eu diria que a linha central é que a gente não pode, como governo e como partido, repetir os mesmos erros, né? Vamos fazer erros novos, pelo menos. Qual é o erro antigo? Nós achávamos que bastava políticas públicas melhorando a vida material do povo, e isso por si só era suficiente, digamos, para manter popularidade e apoio popular ao nosso projeto. A história recente mostrou que isso não se concretiza. Se você não politizar, né, você não adianta. A população acha que foi pela reza, foi pelo pastor, ou foi pela meritocracia de que trabalhou muito, logo conquistou. Então, se a gente não politizar, inclusive as opções, esses pisos mais pobres, a gente não altera substancialmente essa correlação de forças, né, e a construção dessa outra sociedade que a gente precisa ganhar lá na veja, nós temos aí, por exemplo, a inflação baixando, o que é um componente fundamental na renda, porque quando a inflação baixa, isso é aumento direto indireto da renda das pessoas, né? Porque se o alimento fica mais barato, ela pode comprar mais alimento ou ter margem para outras coisas. Então, a gente precisa politizar isso. Nós temos uma polêmica no Congresso, mas que é da sociedade, parte da tributação. Quem paga imposto no Brasil? Então, agora o governo, o ministro Haddad, botou lá a proposta de taxação dos super ricos. Isso deve ser uma prioridade para o PT e para toda a militância de esquerda, inclusive a gente organizar uma jornada, uma campanha para aprofundar,
para mostrar o que isso significa, né? Você veja que há décadas a Rede Globo e os setores empresariais fazem campanha contra imposto. O Brasil tem muito imposto, Brasil, né? O patinho amarelo lá da Fiesp. E isso foi internalizando na população, incluindo na população pobre, que não entende o seguinte, que na verdade o Brasil não tem muito imposto, o Brasil tem desigualdade na tributação. Esses super ricos, lucros e dividendos não pagam nada. E tem muita sonegação também, né? Tem muita empresa que dá balanço positivo. Ainda tem a sonegação, é verdade. Isso. Mas essa questão da desigualdade, que é uma marca da sociedade brasileira, né? A gente precisa transformar isso em linguagem popular, dialogar com a população. Então, como dirigente do PT do Rio de Janeiro, mais inserido nacionalmente, há esforços, eu acho que deviam ser mais intensos, mais rápidos, mas o partido está tentando, de certa maneira, como é que faz atividades e ciclos de formação política que ajuda a instrumentalizar, capacitar e a melhorar uma intervenção do partido para essa politização do povo. Agora, esse é um debate aqui que a gente precisa avançar coletivamente, Anderson. Movimento social, sociedade civil, partidos de esquerda e governo, que é o papel de cada um nesse processo, né? E o governo não pode, vou repetir aqui, não pode repetir o erro do passado, que é só entregar as políticas públicas e não ter uma estratégia que articule partidos e movimentos para capitalizar politicamente essas políticas, no sentido de não só capitalizar no reconhecimento, mas para ajudar a mobilizar e politizar. Né? Minha Casa Minha Vida. Vamos envolver as diversas organizações dos movimentos sem teto nos multirões e outras formas, né? Para que a política pública seja um elemento também de mobilização, politização e organização dos beneficiários das políticas. Isso pode... A gente ainda não está conseguindo fazer isso, é preciso dizer, né? Que a gente ainda não está conseguindo. Mas eu concordo com você e a gente precisa, o quanto antes, incluir o debate nacional em todas as classes para que a gente possa avançar, até porque uma das coisas que eu lembro aqui na questão de você imaginar o exército que a extrema-direita criou, haja vista 8 de janeiro, aquilo lá é um pelotão de exército, né? Literalmente, com ou sem aspas. Mas muitas das pessoas que estavam ali acreditavam naquilo. Aí, né, quem passou na porta de quartéis viu que as pessoas acreditavam naquilo que estava sendo proposto, para além da fake news, como a gente fala. Elas acreditavam mesmo. Se a gente pegar a jornada de 2013, né? Você ia para a rua, lógico que você tinha a gente já via sinais de pessoas alienadas, mas você viu um conformismo. Porque uma narrativa que eu acho que eles venderam muito bem, Lavo, nesse ponto eu faço aqui uma meia-culpa de não conseguir ter destruído isso de uma forma. Eles conseguiram vender muito bem a ideia que nós éramos a favor da corrupção e eles contra. Ficou muito nesse papel, parecia que a gente não ia para a rua porque a gente era a favor de uma corrupção e eles não, eles eram a pátria, a família, os ilibados, e eles estavam indo para defender aquilo que a gente... não, esse povo aí, esse povo comunista, petista, porque, né, eles misturam... Até isso era uma narrativa deles, né? Falar que você é petista, comunista, misturar tudo, né? E falar, eles defendem aborto, maconha, defendem que o bandido invada a sua casa. Então, eles criaram narrativas que nós tivemos dificuldade de destruir essas narrativas. E até hoje a gente ouve isso. E só foi agregando, né? Depois veio vacina. A gente tem um contingente gigante que não tomou vacina, por exemplo. E é difícil, tem gente que a gente não consegue convencer a tomar vacina. E essa gente que vai
votar no Bolsonaro, né, Olavo? E na sequência, quando a gente está tentando respirar, cria o 8 de janeiro. Eu sempre gosto de perguntar isso. Onde você estava no 8 de janeiro? Rapaz, incrivelmente, exatamente no dia 8 de janeiro, eu estava na estrada, retornando de carro de Brasília para o Rio de Janeiro. Estava na estrada. E tem uns trechos da estrada Brasília-Rio, né, que você fica sem sinal de internet nenhum, zero, né? Então, de repente, quando começa a ver as notícias, gente que, assim, então estava na estrada, gente, que loucura, estava lá agora, né? Estava ontem, no dia seguinte, estava ali na Esplanada, em Brasília e tal. Então, estava no 8 de janeiro na estrada, acompanhando, e até meio desesperador, né? Porque essa coisa de vai e vem de acesso, né? Tinha informação, daqui a pouco estava sem. E outra, você tem família, né? A família sabe que você está em Brasília, saída de Brasília indo para o Rio de Janeiro, e aí não tem sinal, e você tem que também falar sobre a sua segurança, né, física. Eu lembro, esse dia 8 de janeiro me lembra muito com uma medida igual ou menor, não sei, diferente, mas é uma que me lembra muito, foi no World Trade Center, né, no 11 de setembro. Essa coisa de ver ao vivo a destruição de algo é muito, né, uma coisa acho que choca, né? Você vê um avião bater ali ao vivo, a mesma coisa. Aquele momento foi aterrorizante. Foi tão aterrorizante o 8 de janeiro que eu sempre relembro. A gente teve na abertura do STF uma ministra emocionada, né? E aí o que a gente quer, né, Olavo, dentro dessa questão, pode falar. Que eu queria te perguntar uma coisa, mas pode fazer o comentário. Não, eu ia fazer um breve comentário sobre fake news, mas ia ficar. Pode terminar aí que eu vou no contexto. A gente olha. Você falou sobre fake news. Você falou sobre fake news, eu acho que é importante. Outra questão importante para nós da esquerda é, em parte, tirar lições e entender esse fenômeno, né? Como é que pessoas, né? Qual é a base cognitiva de um lado, os instrumentos tecnológicos de comunicação do outro, mas também o contexto político que permite que fake news, coisas tão absurdas, se propaguem e sejam absorvidas. Eu acho que tem um lado das fake news que, assim, tem um lado que é, como é que eu posso dizer, um ambiente ideológico preparado para receber, ou seja, e às vezes isso acontece na esquerda, às vezes a gente quer ouvir a gente quer que certa coisa seja até verdade. Isso. Então você recepciona. Eu brinco, falo assim, quem nunca na esquerda, já sem querer, não repassou um negócio que recebeu no Zap e depois descobriu que aquilo era verdade, era fake news? Quem da esquerda não fez isso? Mas por quê? Porque a notícia chega e você gosta tanto, você se identifica com ela, você quer, inclusive quer tanto que ela até seja verdade, você nem se preocupa com a checagem. Onde eu quero chegar com isso, Anderson? Que, de novo, nós estamos aqui num debate meio que da psicologia coletiva, da psicologia social, que é esse, como é que eu poderia dizer, né, uma cama, né, um contexto de receptividade de informações ou de abordagens ou de coisas. Então, não é uma coisa fria, chega aí, não é como chega para o Anderson não, o Anderson está mentalmente, psicologicamente, politicamente, num estágio, digamos, já condicionamento de preparo para recepcionar. Concordo plenamente. É uma fake news. E entender isso para nós de esquerda eu acho muito importante também para a gente se preparar. E você foi lá no 8 de janeiro, tem gente na esquerda que acha que isso já é página virada, né? Porque nós já estamos em setembro, mas não é. A gente acabou de ver aqui no Rio de Janeiro, não sei o quanto que você acompanhou,
o que ocorreu com a deputada estadual Mariana do MST em Lumiar, distrito de Nova Friburgo. E o que a gente viu ali? O que a gente viu ali, eu tenho falado muito isso, isso não é uma questão daquele município, daquele distrito, ou dessa deputada, assim, ou do Rio de Janeiro, assim, aquilo é a demonstração que tem uma base social do bolsonarismo, da extrema-direita, ativa e pronta. Ela está no momento de defensiva, ela não está no momento de ofensiva como esteve entre 2016, digamos, até 2022. Né? Foi um período que essa extrema-direita teve muito na ofensiva, no sentido que tinha narrativa, tinha motivação, construía legitimidade, autoconfiança. Esse momento agora, da eleição do Lula para cá, foi num descenso, né? Essa ofensiva deles foi caindo. Ainda assim tiveram força para tentar um golpe no 8 de janeiro. E de fevereiro para cá, desde que explode a história das joias, aí a moral da tropa está indo lá para baixo. E isso, inclusive, é um dos componentes do nosso papo aqui, da importância da delação do Mauro Cid. Vou segurar isso aqui para terminar o raciocínio, dizendo, o episódio da Marina do MST em Lumiar mostra uma base social que está lá, que está em vários locais, ativa, e tendo oportunidade, conseguindo, vai articular fake news, lawfare, articulação com entes políticos, né, do Estado, seja os aparelhos de segurança, seja lideranças políticas como vereador, deputado. Então, isso é só para reforçar, para a gente não esquecer o 8 de janeiro, né? Lumiar, na minha opinião, ela claro que é uma escala muito menor, né? Não é aquilo, mas ela mostra que tem uma base social hibernando nesse momento, mas ela está né? Ela tá aí. Por isso que nós da esquerda precisamos ter muita inteligência, planejamento e ação, seja como partido, como movimento social e como governo, para superar cada dia ou para avançar cada dia numa construção de uma nova hegemonia sociais, de visão de mundo, de princípios. Então, eu acho isso muito importante. A gente fica no redemoinho da conjuntura e se alegra corretamente com algumas vitórias, ou se abala profundamente com derrotas também graves, mas assim, eu acho que sempre olhar a conjuntura e dialogar esses elementos estruturais que a gente está vivendo, fundamental. O que eu vejo de diferença, Olavo, do campo da esquerda, a esquerda também tem as suas debilidades, igual foi posto, a gente sempre analisa isso, pelo menos aqui no programa, mas eu vejo que a esquerda ela vai muito no campo eu vejo que ela está desesperada para esperar a prisão do Jair Messias Bolsonaro, por exemplo. Então é muito meme, fica ali esperando. O que eu vejo de diferença tá aí. Quando eu vejo a direita trabalhar com informação, normalmente é fake news. De que forma? Enquanto eu vejo muitos memes querendo prisão de não sei o que, tic-tac, tudo que a gente... Na direita, eu vi, por exemplo, o modus operandi de maldade, de contar mentiras em alguns casos, continua perpetuando. Por exemplo, de falar que o Lula não mandou socorro para o Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Que fez e faz, aí o Flávio Dino tem que se... Então fica parecendo que esse sempre fica uma estratégia até para a gente ficar sempre rebatendo essas fake news. Isso atrasa o governo também, né? Porque o Lula está fazendo uma agenda no exterior, o Alckmin está aqui trabalhando. Tem o Rio Grande do Sul, que a equipe está contribuindo junto com a... Está tudo acontecendo na normalidade. Só que, numa grande massa, eles espalham essa informação. Isso E aí a gente tem que fazer o quê? Dar um passo para trás para estar explicando, igual o Lula precisou fazer. Precisou ir lá falar que o Minha Casa Minha Vida de Campinas em São Paulo não era quer dizer, aquilo não é o Minha Casa Minha Vida, aquilo é um projeto que era uma casa de 15 metros quadrados, aquilo é horrível aquilo.
E aí ele precisa parar, tem que explicar, né, que é aquele projeto. Então, eles sempre parece que vão jogando essas coisas, também essas informações, para atravancar, né, para a gente dar um passo, recuar, ter que ficar explicando. Isso também é trabalhar a formação também, né? Ficar nessa contraofensiva também, né? Não, totalmente, Anderson. Se você que é um comunicador, né, assim, se a gente, como esquerda como um todo, então entender que agora esse universo da comunicação, das diversas maneiras de se comunicar, são redes sociais, mas é o WhatsApp que tem um peso muito grande no Brasil. Se a gente achar que a gente acaba a eleição e volta lá aos padrões de assessoria de imprensa, os padrões de comunicação de 15, 20, 30 anos atrás, nós vamos continuar perdendo para a extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, esse monitoramento, 2, produção de conteúdo permanente, que é outra autocrítica que a gente precisa fazer. A gente, para a campanha, fez um grande investimento na área de comunicação, de várias maneiras, de várias naturezas, né? Acabou a campanha, toda essa parte mais de produção de conteúdo para o WhatsApp, próprio redes sociais, a gente desmontou, né? A gente volta, de um lado também, a priorizar os grandes meios de comunicação, inclusive com verba institucional. Então, eu diria... Isso é um problema. Isso é um grande problema. Isso é grave. Mas deixa eu te falar aqui, assim, eu queria bater na tecla que o problema, onde é o pano de fundo dessas questões? É a estratégia que a gente tem. Qual é a sociedade real que a gente quer construir? O PT, majoritariamente o PT, ou principalmente o PT. Se a gente voltar para a ideia de que o nosso horizonte o nosso grande objetivo é melhorar a vida material das pessoas com políticas públicas, nós daqui a pouco de novo vamos tomar outra surra, né? Eu tenho dito que às vezes parece que a gente esqueceu o aprendizado. A esquerda brasileira como um todo teve um aprendizado de luta de classes entre 2016 e 2022. E era um mantra que do Lula, da Gleisi Hoffmann e qualquer liderança de esquerda passou a falar, cada um foi amadurecendo no tempo. Não foi todo mundo já em 2016, não. É importante dizer, porque tinha gente da esquerda comemorando o impeachment da Dilma. Até hoje tem vice-presidente nacional do PT que comemora isso, mas enfim. Mas até 2022, é importante dizer que a gente foi construindo, digamos, um certo consenso de aprendizado coletivo, que era, olha, porque você falou em ir para a rua e não ir para a rua, né? Por que o PT, lá com seus 2 milhões de filiados, 3 milhões de filiados, quando você olha, cadê esses filiados? Quando você olha da base social, cadê mobilizada para defender um projeto? Por quê? Porque a gente, na verdade, não investiu nisso. A gente investiu, como partido e governo, numa lógica de gratidão. Melhorar a vida do povo com políticas públicas, logo ele será grato a nós. Isso tem a mesma... Isso está no cerne de uma visão estratégica de mudanças profundas da sociedade. Tem a ver também com que o governo, o partido e os movimentos atualizam, aprofundam e avançam sua lógica de comunicação. E o problema, eu falo muito, em várias reuniões, o problema é que não comunica. Sinceramente, o problema não é que não comunica, eu acho que tem uma premissa anterior. Não comunica porque, na verdade, não acha importante fazer certa disputa cultural e ideológica da sociedade. Como é que ganha corações e mentes para outro projeto? Mas quando que vai achar que é importante isso, então, Olavo? O que mais falta? O que mais falta? Não te ouvi bem. Tá, vou repetir. O que mais falta para entender que precisa conquistar mentes e corações
tem que estar apoiando mídia independente, porque a Globo ou a Folha de São Paulo não vai chegar em alguns lugares e não quer chegar. Quando que vai se realmente parar e falar assim, olha, entendemos e vamos fazer na prática o que deve ser feito? Porque o que... Eu acho que isso é uma luta, uma disputa permanente, Anderson. Né? A gente vai e vem. Né? Às vezes a gente... Semana passada eu estava num seminário do partido na região serrana, uma pessoa fez um comentário no meu ouvido, eu falei assim, o problema é que nós somos muito... A gente é muito influenciado pelo positivismo. E a ideia de evolução linear, né? Que a gente não anda para trás, o que não é verdade. Então, esse processo de compreensão, de entendimento, de convencimento coletivo interno do partido e da esquerda, ele é, digamos, um processo permanente de disputas de ideias, de concepção. Então, eu hoje vejo muito isso, setores novamente voltando a leituras da nossa época de governo, entendeu? Com uma dificuldade. Fala assim, olha, isso aqui não basta. Aliás, parte dessa dificuldade, na minha opinião, assim, o governo Lula 3, para nós da esquerda, eu defendo que a gente tem 2 verbos, nós da esquerda. Nós precisamos sustentar e disputar o governo. E parece meio contraditório, Anderson, e demais que nos assistem. Mas assim, a gente precisa sustentar o governo naquele programa que ele foi eleito. Né? Mas, ao mesmo tempo, precisa disputar o governo para esse próprio programa, porque as forças, né, que compõem o governo por dentro e as que estão por fora disputam para ir na outra direção. Então, isso é um elemento, né, ou seja, o partido, o militante individual, o movimento social, tudo que vem do governo é bom? Não necessariamente. A gente precisa ter tranquilidade, maturidade política, compreensão política para tratar desta maneira. A reforma, a proposta de tributação dos super ricos, corretíssima. Arcabouço fiscal vai nos dar problema ali na frente. Pode anotar aí. Lula já vai ficar brabo, porque ela tem limitações sérias. Então a gente precisa, de novo, repetindo, sustentar e disputar o governo ao mesmo tempo. O partido dos movimentos, e ninguém pode ser, né, ter uma postura de oposição, mas também não pode ser uma postura de simplesmente correia de transmissão, como se tudo que vier do governo é bom. E não é, porque o nosso governo não é um governo de coalizão, é um governo de frente ampla, para o bem e para o mal. E tem muito mal nisso também. Né? Então, como um governo de frente ampla, vem um monte de proposições que a gente fala assim, não, isso aí não é bom não. Né? Vide o tempo que o MEC, por exemplo, demorou para aceitar mudanças, para de fato ser protagonista, né, sobre a reforma do ensino médio, numa outra perspectiva, numa outra direção. Para dar um exemplo, né? O nosso governo está sendo muito disputado, o seu programa econômico, né? Se é um programa mais neoliberal, se é um programa econômico mais desenvolvido. O programa eleito é um programa democrático popular, desenvolvimentista, mas ele está permanentemente sendo disputado com uma maioria congressual neoliberal no programa, programaticamente. Então, isso nos coloca um desafio imenso. Os desafios são realmente imensos, tem muita água para rolar nisso.
Douglas Martins chegou aqui. O Douglas Martins, eu só chamo ele aqui. Ele não manja muito de política, nada, mas aí eu chamo o Douglas aqui, Olavo, porque quando eu preciso aumentar a audiência, o meu público feminino, um dia eu quero pôr Haddad e Douglas Martins aqui. Aí o negócio, aí a gente explode. Aí a gente disputa com a novela das 9. Oi, Douglas, seja mega bem-vindo, querido. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Olavo? Olavo, ele sempre faz isso, viu? É brincadeira, tá bom? É brincadeira, né? O Douglas, seja mega bem-vindo, querido. E quando que vai para... A gente tem tantos problemas, né? A gente está falando do Mauro Cid, a gente ainda vai entrar aqui, mas você é uma das pessoas que também vive nessa Baixada Santista, em São Paulo, com essa operação do Tarcísio, né? Tarcísio, todo dia ele também... Ele é igual o Bolsonaro, todo dia ele tenta emplacar uma pequena maldade ou uma grande maldade. Ou ele tira livro, ou então é a polícia na quebrada. Tá difícil, hein? Sim, tá muito difícil, particularmente para o povo pobre, periferizado, né, povo preto, né, porque é uma realidade que está se impondo aqui já entre nós, né, de uma espécie de territorialização, né, da questão política, particularmente da repressão, né, do nosso povo. Porque, vamos pegar aqui a Operação Escudo, né? Não é uma operação que esteja disseminada em todo o território aqui dos municípios. Aliás, tem algumas características nessa operação que vale a pena a gente falar sobre elas nessa oportunidade. Mas onde que ela está funcionando? Nos territórios periferizados, né? Então, estava funcionando, porque até bem recentemente, né? Agora ela já foi concluída, segundo o que diz o próprio governador. Mas episódios subsequentes já mostram que talvez não seja bem assim. Mas onde é que ela está funcionando? Nesses territórios periferizados. E particularmente aqui na Baixada, nós temos uma área, nós temos a maior favela sobre palafita do país, né? Que pega São Vicente, Santos, Cubatão, etc. Então, ali, por exemplo, a situação é de ocupação militar, né? Então, a dinâmica é essa. E a lógica é a de criminalização da pobreza, né? Então, você tem dois fatores que são muito sérios e que, nesse caso da Operação Escudo, eles estão representando, eles indicam uma mudança de paradigma, sabe, Anderson? Porque uma coisa é você ter uma atuação pontual e disseminada, vamos dizer assim, né? Pontual, que eu digo assim, a força de segurança entra lá num determinado momento, sai e vai embora, né? Ou isso, às vezes, isso está disseminado nesses territórios periféricos. Entra aqui, sai dali, entra aqui. Essa operação, não. Ela foi uma ocupação militar, né, de 30 dias em vários municípios, simultaneamente, com execução mediante tortura, etc., né, de praticamente 30 pessoas. Então, isso, as execuções, né, as mortes, mas, na sequência, tem tortura, né, tem as agressões e a forma como essas forças chegam, né, no território. Então, há um debate sobre essa dinâmica, porque, aparentemente, o que se fez, né, até se usa muito essa referência, né, no Haiti, né, com aquelas ocupações lá, está sendo reproduzido aqui. Então,
só destacar isso, né? É uma ocupação militar em vários municípios, portanto, território da Baixada aqui, várias cidades de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, então, vários municípios, e com a forma mesmo de uma coluna militar. Chega, ocupa, e o método é aquele da ação relâmpago. Mas a sensação que tem em todo município, principalmente nessas áreas, é de que são áreas ocupadas. Ainda que tenha uma intervenção, né, tipo, rápida e violenta, às vezes nem tanto, em termos de momento, às vezes permanece lá, mas mesmo quando esse destacamento sai, na favela, na palafita, no morro, a sensação é de que esses são territórios ocupados, né? Porque a qualquer momento pode haver o retorno, e esse retorno nunca é um retorno sem uma ação violenta e que aponta a possibilidade da execução. É isso que nós... O último programa que eu fiz, a gente falou sobre desmilitarizar a polícia militar, e isso é um grave problema, porque entra dentro desse aspecto, a gente também está com problemas seríssimos, históricos, mas deu uma agravada, porque a gente tem um governo do PT na Bahia, e mesmo assim a gente vê o que a gente está vendo, isso é muito triste. E uma das questões do papel do Exército, ele está sempre pronto para a guerra, né? Ele tem que estar pronto para a guerra. E quando você militariza a polícia, ele está sempre pronto para a guerra, para ocupar, né? Então, eles se casam, né? Nesse sentido de estar nesses espaços com esse viés, você sente realmente uma repressão ao invés de ver um estado de pacificação, né? Isso é um grande problema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente fala dessa militarização, o Olavo falou bastante aqui no início do programa sobre... A gente começou falando sobre o Olavo de Carvalho, o olavismo, o bolsonarismo. Tudo isso, no final das contas, chega aqui para falar sobre Mauro Cid, esse papel do Exército, né? Como que vocês imaginam para a história o papel do Exército para a história, né? As histórias são contadas, né? E não tem esse papo de o vencedor vai contar do jeito dele. Não. A história é a história. E como que você, hein, Olavo, como que você vê, um pouquinho antes da gente falar do Mauro Cid em específico, como que você vê o papel do Exército em tudo isso, nessa militarização, até na sua politização, que é uma coisa muito exclusiva brasileira? Eu queria ouvir você e o Douglas sobre isso. Tá, fazer assim, primeiro reforçar isso que o Douglas trouxe, né? Porque o Douglas trouxe ali a Operação Escudo, mas acho que a gente tem que aprofundar mais, inclusive, o intercâmbio dessas leituras e experiências, né, Douglas? Porque aqui no Rio de Janeiro, eu tenho dito, já tenho tempo, assim, chacina virou método, entre outras coisas, eleitoral. Ela tem racismo estrutural, ela tem como base racismo estrutural, criminalização da pobreza, mas ela virou agora também método eleitoral, porque de tempos em tempos você olha que tem um calendário. A gente tem todo ano o 1º de maio, né? Parece que tem assim, tem um momento em que você, pela oportunidade ou não, né, você aciona isso também como método, já que você tem um lastro de legitimidade com racismo estrutural, criminalização da pobreza. Eu acho que uma outra coisa séria é a autonomia das PMs. Tem um lado da militarização, mas tem outro lado da autonomia, que a gente como um todo e a esquerda como um todo também, eu acho que a gente se debruça pouco sobre isso. Eu lembro, eu era muito jovem, era estudante, mas eu lembro do Olívio Dutra passando maus bocados, tentando controlar os brigadianos lá, que queriam enfiar porrada em todo mundo lá, na greve e tudo mais. Então, assim, agora esse papel das Forças Armadas, eu queria rapidamente fazer
uma recuperação. Eu, para quem não sabe, né, eu sou especialista e estudo muito os ruralistas no Brasil, o agronegócio, né? E eu até falar sobre isso lá no início, do conservadorismo e tal, mas agora não vem ao caso, mas na questão das Forças Armadas, há um componente que eu vejo, né? Esse abandono completo, já chamado nacionalismo, eu sei que isso não é uma coisa sem polêmica, mas se algum dia isso existiu num tamanho maior ou menor, eu diria que isso não existe mais há muito tempo, minimamente como projeto nacional, né? Então as Forças Armadas têm uma idealização construída, né, sobre, digamos, um papel, compromisso com as instituições que eu, sinceramente, não vejo exemplos concretos na história sobre isso. E como todas as instituições do Brasil se faz muita política, o que eu estou vendo é que, assim, o grau de ocupação, o pessoal chama, né, Douglas, de politização, quer dizer assim, não é bem politização, Anderson. Eu acho o seguinte, o que ocorreu foi um retorno deles num grau de inserção, de ocupação de espaço e de execução na vida pública, né, de ocupar cargos mesmo. Mas veja, o que é o projeto das escolas cívico-militares? Se não botar um monte de militar de reserva ou não, matéria de reserva, ganhando dinheiro dentro das escolas para fazer doutrinamento da nossa juventude, da nossa criançada. É que o projeto não ganhou escala por várias razões. Mas até hoje, Douglas, eu acho que a gente ainda não fez um debate aprofundado, não pelo desenho, entendeu? Mas o que ele tinha... eu vou fazer uma metáfora aqui para terminar, assim, para não me alongar muito, assim, a escola cívico-militares, para mim, é um tipo de versão, guardado muitas diferenças, mas é o projeto do lado de lá dos círculos bolivarianos, dos núcleos bolivarianos, né? No sentido de você criar nichos, espaços, núcleos com conteúdo ideológico, com orientação, para daqui a pouco ter capacidade de ação. É que não... Por isso que foi importante, inclusive, ganhar a eleição, porque tem um setor dos caras com muito planejamento de como disputar a hegemonia, como tensionar e disputar as instituições por dentro e por fora. Então, meu comentário sobre Forças Armadas, e agora eles estão aí topando certas coisas, e vem aí Mauro Cid, porque a imagem, e todo mundo que faz política, a imagem é tudo, né, Douglas? Então, assim, imagem, então, começou o negócio a ficar tão ruim que tem que entregar uns anéis aí. Olha, a partir dos anéis... concordo. E aí, Douglas? Não, primeiro, eu concordo, claro, que com o que o Olavo colocou aqui, e queria também falar de alguns aspectos aqui que são a meu ver, pertinentes nesse momento aqui que a gente está vivendo. Aliás, a propósito, né, nós estamos hoje aos 50 anos do golpe militar no Chile, né, que fez parte de uma operação geopolítica, né, de enfrentamento por parte dos Estados Unidos, né, dos movimentos sociais, movimentos por justiça social em todo o continente, com uma tática única, que era de intervenção militar para instaurar, né, em termos, as dimensões são hemisféricas, né, ditaduras do nosso subcontinente e também chegando até a América Central, né? Por que isso é uma referência importante hoje? Porque ali houve um aparelhamento das Forças Armadas para a direção política dessas sociedades nossas. Não começou exatamente no Chile, o Chile já veio, né, num processo que já tinha se iniciado antes, na década de 50,
né, na América Central e que na década de 60, né, também ocorreu aqui no Brasil, mas a lógica é a mesma, né? Você pega as Forças Armadas e implanta ditaduras e até em termos de orientação doutrinária, isso significa tratar o seu próprio povo como inimigo, porque é assim que as Forças Armadas são treinadas para agir. Elas agem contra o inimigo. Claro que isso dentro de uma lógica de agressão territorial externa, né? Mas quando elas agem para enfrentar um inimigo. E a virada política aí, desses golpes, né, foi de que, bom, esse inimigo é o povo. Toda vez que ele reivindicar algum tipo de direito social, etc. É importante essa ligação porque as polícias militares, no caso aqui de São Paulo, no caso do Brasil, perdão, são desdobramento direto dessa doutrina. Então, elas são, por natureza, incompatíveis com a democracia, o regime democrático, tal como elas estão. Né? Elas foram concebidas para ser braços auxiliares do Exército, numa situação histórica de origem que foi aquela, mas depois da redemocratização, elas permaneceram né, com a mesma lógica. As Forças Armadas, aí é um processo que a gente pode discutir muito, mas aqui eu acho que a gente não teria esse espaço, esse tempo para fazer isso, mas é bom notar que o artigo 142 da Constituição da República, né, é sempre reivindicado por essas forças como um artigo que daria, né, algum poder às Forças Armadas de moderar a democracia, as Forças Armadas como poder moderador. Essa é uma reivindicação absurda, né, sem cabimento, etc., mas durante o governo golpista do passado, essa era uma reivindicação. Né? Era uma palavra de ordem, inclusive, por intervenção militar, a gente viveu esse horror aqui, né? E se livrou dele pelo voto, mas aquilo era uma ameaça concreta, e nós estamos vendo todos os dias aí o quanto isso já estava se articulando dentro do aparelho do Estado. As polícias militares, elas não são um caso isolado dentro disso, não, elas fazem parte dessa estrutura. E aí com uma agravante. A agravante é de que os governadores de Estado não têm controle sobre essas polícias. Então, olha a situação que nós estamos vivendo. Olha a situação que nós estamos vivendo. Um golpe de Estado foi desarticulado, foi debelado, né? E a gente tem que sempre reforçar isso, o acerto da intervenção do governo Lula, no primeiro momento, né, lá no Sistema de Segurança Pública do Distrito Federal, não aceitando operações de lei e ordem, porque isso era a senha do golpe. Né? Mas isso demonstrou uma orientação política e um comprometimento, eu diria assim, uma contaminação, né, das forças de segurança por essa ideologia. E aí resta as forças, as polícias militares nos estados. Anderson, Olavo, aqui em São Paulo, a Operação Escudo ela foi antecedida de uma operação bem complexa e que está sendo pouco discutida na mídia, que foi a Operação Divisas Integradas. O que foi a Operação Divisas Integradas? As polícias militares do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, fizeram uma operação subnacional, coordenada por elas, né, que eles deram o nome de Operação Divisas Integradas, sem a União, sem a participação da União. O que significa isso? Na sequência, veio a Operação Escudo. Então, eu estou chamando a atenção de um fato para
um modus operandi, a gente está muito focado na desarticulação, e tem que ser, né, do golpe de Estado, na responsabilização dos militares, principalmente dos militares de alta patente das Forças Armadas nesse processo, mas houve, né, uma participação também das polícias militares. Lembro aqui, né, do governo federal que interveio no Distrito Federal, e aí um oficial da PM, do DF, dando voz de prisão para militares do Exército dentro do Palácio do Planalto, no dia do golpe, colocando eles sentados lá junto com os golpistas, e veio lá um militar interceder por esses aí, de lá do Planalto, e esse oficial da PM, sob intervenção, disse: está todo mundo preso, vocês estão loucos. Foi assim, isso já sob intervenção. Então tinha uma articulação. Lembro também de que essa polícia militar do Distrito Federal foi desmontar o acampamento golpista e as Forças Armadas impediram esse desmonte. Então, não acabou. Porque se você tem uma operação tipo divisas integradas sem a União, e uma lógica de que os governadores não dirigem as suas polícias militares, e essa experiência recente aqui de uma ocupação em vários municípios ao mesmo tempo do território, isso demonstra a gravidade ainda da contaminação pela ideologia golpista que nós temos nas forças de segurança. Só para registrar. Não, ótimo. Ô, Tato, só falando, foi falado do Allende aqui, vai ter uma atividade que também o Olavo vai participar, né, na ABI, sobre o Allende, mas eu queria aproveitar, não falar da atividade, se o Olavo quiser, depois ele pode falar da atividade, mas eu queria falar sobre o Allende. Eu pus um livro aí para você, Tato, se você puder pôr na... Leiam Casa dos Espíritos, né, que é da Isabela Allende, de uma sobrinha. E uma das coisas, é um pequeno spoiler, mas é o spoiler da vida. Quem protegeu e ajudou o golpe a acontecer foi prejudicado pelo golpe, vou pôr dessa forma, né? Então, é um livro e tem filme também, é muito bom. Obrigado, Tati. Ô, Tati, você pode agora, na sequência, pôr para mim a matéria do Guedel criticando o acordo de relação do Mauro Cid, por fazer um favor? E aí eu quero falar agora do Mauro Cid com vocês. É uma matéria que tem expressões que eu acho que é muito brasileira, assim, né? Cagueta é uma palavra muito... me remete já logo automaticamente ao Bezerra da Silva, né? Cagueta é a imagem do cão. E essa delação premiada que ele vai fazer, como vocês estão vendo aí? Eu vou ser muito sincero antes de vocês falarem qualquer coisa. É lógico que eu gostaria que, caso o Bolsonaro viesse ser preso, fosse por 700 mil mortes que foram feitas no governo dele. Mas se tiver que ser por joias, né, o que não pode é ele passar por essa vida impune, só ficar inelegível é muito pouco pela contribuição negativa e nefasta no governo dele. Eu falo até uma coisa, eu vou falar uma coisa muito louca aqui. Na minha concepção, eu queria ouvir vocês, não só pelo Mauro Cid, mas se eu estou falando muita bobeira. Ele teve mais 50 e poucos milhões de votos. Se ele compra vacina, ele se reelege. Porque eu acho que o fato dele não... Morreu muita gente deles também, né, que votava nele. Se ele simplesmente fosse humano e falasse, olha, independente da minha questão partidária, as vacinas estão aqui para o povo brasileiro poder se salvar nesse momento de tristeza. E tratar a pandemia com seriedade, com respeito, eu acredito que o desfecho para a tristeza do país, ele teria um outro desfecho para mim. Mas eu quero ouvir vocês aqui. Isso é só uma opinião, porque ele não teve pouco voto, ele teve muito, mas só que ele contribuiu até para matar os deles, né? Então ele estava uma loucura, né? Um livro de ficção, filme ou série que faça um roteiro de terror tão horrível do que a gente viveu aqui. Quero te ouvir, Olavo, sobre o Mauro Cid, sobre... e a família, eu não vejo mais tweet, né, dos filhos, aquela tweetada que tinha todo dia...
Então, eu vou por aí. Eu acho que, veja, a prisão do Bolsonaro é algo muito importante na disputa de hegemonia, de imaginário, da luta política no Brasil. Por quê? A prisão do Bolsonaro, que caminha, né, ela é um fator, e eu vou ser muito sincero, para mim não é a bobajada das instituições funcionando. Para mim isso sempre foi uma história. Mas é que simbolicamente, né, ter o principal líder de massa do pensamento da extrema-direita no Brasil preso, isso tem um componente psicológico, político, simbólico, muito importante. Principalmente para o início da nossa conversa aqui, que é o desafio do trabalho de base popular, dialogar com as camadas populares, né? Não vamos subestimar o quanto que afetou a imagem do Lula e da esquerda a prisão do Lula. E até hoje, você não... Assim, a lawfare ou qualquer outra coisa que a gente tente, por mais que a gente tente popularizar, não consegue. Então, a prisão do Bolsonaro, eu diria que é algo muito importante da luta política, para vários aspectos que nós estamos conversando aqui, que permeia várias dessas dimensões. Então, eu estou reforçando isso, porque volta e meia eu ouço lideranças de esquerda minimizar a importância disso. Eu não acho isso pouca coisa. Isso é uma fotografia, tem um efeito na moral da tropa do outro lado que é grande, abala, né? Que é aquilo, a gente luta política o tempo todo, vai e vem, não tem linearidade. Você avança, recua, pode recuar demais, pode quase tomar golpe, pode tomar golpe. Então, e aí o Mauro Cid, o que acontece? Eu ainda não tenho... Eu fico me perguntando muitas vezes assim, as próprias instituições estão o tempo todo sendo disputadas, né? Então você tem uma linha na Polícia Federal, no Ministério Público, no Judiciário, que não topou. Eu faço muito debate da economia, Douglas, mas tem uma dimensão disso, que é o seguinte: debate da economia no sentido da disputa, né? Nosso governo tem neoliberais dentro do governo que estão disputando para o nosso governo ter um programa econômico neoliberal. Por outro lado, você tem os neoliberais que não se tornaram bolsonaristas de extrema-direita, autoritários, que vale o programa a qualquer custo, né? Que ainda prima, que ainda tem, digamos, uma relação, uma direita tradicional que minimamente volta a acreditar na necessidade das instituições burguesas, das instituições liberais, do Estado democrático de direito, né? É algo minimamente funcionar. Me parece que isso é um componente fundamental que tem permeado parte do judiciário, ainda mais na alta cúpula em especial, e nessas investigações da Polícia Federal. E aí, como tem esse clima, né, como uma direita tradicional, digamos, volta a ter influência com peso nessas diversas instituições, o Mauro Cid, pessoalmente, individualmente, mas também com recados das próprias Forças Armadas, vai fazendo um giro para tentar se salvar de um lado, mas também as pressões e disputas do lado de lá, sobre o que a gente salva, né, depois desse processo todo, que estava todo mundo junto, clã Bolsonaro, praticamente todas as Forças Armadas na sua cúpula, né? A gente tomou uma derrota, tem um setor rachou, não topou mais, que é outro fator aqui, né? Nós tomamos o impeachment da Dilma e tudo que aconteceu depois por um componente que é importante, né? Houve uma grande unidade das elites, das classes dominantes dos seus diversos setores. Todo mundo se uniu. Nós temos que destruir o PT. Nós temos que tirar do PT, Dilma e companhia do governo, da presidência, e tentar destruir. É nessa sequência que eu leio impeachment,
prisão do Lula, investimento de várias financeiro e político na eleição de Bolsonaro, né? Então, o grande apoio à Lava Jato, ao método lawfare, que é um dos componentes também que começa também a gerar cisão. Opa, esse negócio está indo longe demais. Então, eu vejo a delação do Mauro Cid muito articulada nesse contexto de um rearranjo de posicionamentos políticos das classes dominantes, de um setor que tenta recuperar uma institucionalidade liberal, que foi completamente esgarçada nos últimos anos. O Olavo falou sobre uma prisão do Bolsonaro, um resgate também da política de base, de você ganhar o coração daquela senhora que acreditou, por exemplo, que ela sai com a marmita dela às 4 ou 5 da manhã e vê um nóia e rouba ela. E daí o Bolsonaro falou de segurança pública, do jeito deles, mas eles falaram de segurança pública. E aí é também uma forma da gente falar, quando a gente conversa de segurança pública, ela sempre está vinculada a direitos humanos, daí a gente refaz um debate. A prisão dele tem essa questão política que o Olavo falou que eu achou pertinente, tem uma questão econômica que eu concordo muito com o professor Luiz Eduardo, por exemplo, que fala de desmilitarizar a PM, que um dos problemas que o professor Luiz Gonzaga Peluso também fala, um monte de gente fala, que aqui não tem um neoliberalista, com raras exceções, aqui tem escravagista, né? O cara, porque mesmo o cara querendo uma economia aberta, de privatização, o cara muitas vezes ele pensa em aborto, tem uma visão um pouco ali. Os nossos, ele pensa ainda como se a gente estivesse numa grande casa grande. E tem, quero trazer para a baila também, uma prisão do Bolsonaro, também uma recuperação do direito do judiciário no Brasil, né, Douglas, que é um lugar que você conhece. Porque a Lava Jato, né, ela acaba destruindo, e olha que eu não sou da área, né, eu sou o palpiteiro aqui do rolê, mas ouvindo vocês, tantas pessoas com prerrogativas, tantas pessoas, como que você dá aula de direito a partir de uma Lava Jato, né? Ou que um juiz de primeira instância pega uma gravação de uma presidenta com um ex-presidente e leva na maior emissora e super tranquilo. Essas atrocidades que foram feitas de todas as formas. Também tem esse lugar, né? O lugar do disputa jurídica também, né, Douglas? Olha, Anderson, a primeira coisa nesse aspecto que a gente precisa considerar é que as engrenagens do neoliberalismo elas combinam perfeitamente com o autoritarismo e com a violência. Perfeitamente. Em determinados momentos, elas exigem que haja autoritarismo e violência. Por quê? Porque a essência do neoliberalismo é a expropriação dos direitos sociais. Na prática, o que significa isso para a pessoa que mora na periferia, que vive único e exclusivamente do seu salário, quando tem emprego, né? E aí, quando tem emprego, esse emprego é precarizado. O que significa o neoliberalismo? Né? Significa que todos os direitos que você tem para... E aí isso alcança a pauta de direitos humanos, para ter a sua condição de dignidade assegurada, você ter saúde, né? Direito à saúde, direito à educação, direito à habitação, direito a emprego decente. A notícia do neoliberalismo é: você não vai ter mais nada disso. Tudo o que resultar, né, acúmulo para mim, em termos de dinheiro, eu vou pegar e pronto. E a Constituição, a lei, o juiz e todo mundo vai ter que julgar de acordo com isso. Então é isso que explica por que o Paulo Guedes queria tocar a educação pública por voucher. Porque ele entregaria isso para mega empresários internacionais da educação e transformaria isso em mercadoria. Isso explica também por que as organizações sociais ocupam as secretarias de higiene e saúde dos municípios, e aí você vai lidar, embora o serviço esteja lá, Secretaria de Higiene e Saúde, mas ele está totalmente privatizado. Né? Isso explica também por que você, ao adquirir uma colocação,
você é considerado pessoa jurídica e não mais pessoa física. Porque você não vai ter direito a férias, você não vai ter direito a 13º, você não vai ter direito a repouso semanal remunerado. Isso é o neoliberalismo. É uma dinâmica de expropriação permanente, né, da condição dos assalariados, ou seja, direito não é mais direito, é mercadoria, e você só vai ter acesso se você puder comprar. Acabou. Se não puder comprar, você não vai ter mais. Então, um regime dessa natureza, ele tem que se manter com muita violência, e muita insensibilidade, e muita desumanidade. Não pode haver nenhuma sensibilidade. Um juiz, por exemplo, ele tem que estar absolutamente convencido de que o pobre tem que ser expropriado mesmo. Então, ele vai lá e chancela a reforma trabalhista, dizendo acabou os direitos. Né? Um promotor de justiça tem que estar absolutamente insensível para a questão da condição social das pessoas que são vulnerabilizadas. Então, ele não quer saber. Ele bota na cadeia mesmo. É crime de bagatela, não interessa. Vai preso. Ao mesmo tempo, um gestor neoliberal ele não quer saber dessa agenda social. À frente do Estado, ele vai trabalhar contra os movimentos sociais. Então, esse é o regime que está implantado no mundo inteiro. Então, a gente não pode ter ilusão com isso. Quando você ganha uma eleição, quando a gente ganhou enfrentando um governo absolutamente deslocado, desumano, distópico, violento, todas as pragas, né, bíblicas recaíram sobre nós, né? Quando você consegue exorcizar pelo voto um governo desse, fica a questão do programa, que o Olavo disse tão bem aqui, que é objeto de permanente disputa. Por quê? Porque você ganhou uma eleição, mas houve uma reforma na prática constituinte, sem Assembleia Nacional Constituinte, do Estado brasileiro. Toda a parte da nossa Constituição que trata dos direitos sociais foi cancelada pelo golpe de 2016. Foi cancelada. Né? Então, o Estado, veja só, tem que ter capacidade regulatória da economia, sim, mesmo no capitalismo. Senão é a selvageria total. O que nós fizemos no golpe de 2016? Dissemos que não. O Estado não terá mais capacidade de intervir na economia para regular a economia em favor daqueles que são desprotegidos. Acabou. Então, a mensagem de 2016 foi: acabou Bolsa Família, acabou Minha Casa Minha Vida, acabou Ciência Sem Fronteira, acabou tudo isso. Né? Por quê? Porque o Estado está proibido, durante 20 anos, de investir na pauta social. Nós ganhamos uma eleição desse jeito, com esse Estado. E aí, para mexer um pouquinho nessa ordem, a gente teve que negociar o arcabouço fiscal. E quando a gente falou que iria assegurar pelo menos parte, né, dos recursos, tributando, né, os ricos que mandam o dinheiro para o exterior e sonegam, o que disse o presidente da Câmara? Não gostei e não vou aprovar esse arcabouço coisa nenhuma. Quem manda aqui sou eu. Né? Mas quando ele diz assim, é claro que ele não disse com essas palavras, mas a mensagem era essa. O que ele estava dizendo? Aqui tem meu filho, aqui tem bancada da bala, aqui tem bancada da Bíblia, aqui tem bancada do agronegócio, aqui tem bancada das finanças, aqui não tem bancada de trabalhadores, aqui não tem bancada dos pretos, aqui não tem bancada anti-homofóbica. Esquece isso. Aqui quem manda somos nós. E aí, o que aconteceu? O ministro da Fazenda teve que dar um passo atrás e dizer, não, fui mal interpretado, etc. e tal. O que é isso? Isso é correlação de forças. Isso se resolve dentro da institucionalidade? É claro que não. Isso só vai se resolver no movimento social, na vida, na rua. Você tem que ter, efetivamente, alguma ação que explique para a maioria da população que ela não precisa
né, não favoreceria ela de jeito nenhum, essa ordem neoliberal que está aí. Ela precisa de uma outra ordem. Esse é o grande desafio nosso, né? E eu tendo a interpretar assim, quando o Olavo diz, e na minha opinião, de maneira muito feliz, que esse é um governo em disputa em todos os aspectos, porque a gente ganhou a eleição, mas a gente não ganhou o programa. A gente vai governar com o programa do golpe? Essa que é a questão. Então, e eu acho que essa é a grande questão, o grande desafio desse governo. É nisso que o governo Lula III se difere dos outros dois. Mas a gente está aí para isso, né? Para fazer essa disputa. É o que eu sempre falo, a gente está indo aqui para o final do programa, então o Olavo também precisa sair, cumprir a agenda dele do evento do Allende, tudo, mas uma coisa que eu sempre falo, eles destruíram, mas eu fico sempre feliz e esperançoso, aquele esperança do Paulo Freire, né, do esperançar, porque sempre quando eu olho na frente aqui na tela, eu sei que tem pessoas que são capazes de mudar o cenário. Não é fácil, é muita disputa. Você acha que eu gostei de acordar e saber que a Ana Moser não está mais no governo? É difícil demais, sabe? Mas a gente vai tentando de todas as formas segurar, né, sustentar o governo, né, e ao mesmo tempo disputar os outros espaços, como o Olavo falou, né? E o Mauro Cid, como informação, ele vai depor, né, e a partir daí vai ficar decidido se ele realmente vai ser afastado de vez, né? Ele é tenente-coronel, se ele vai ficar afastado de vez. E por enquanto ele ainda recebeu, né, o soldo dele lá, né, 27 mil, acho, alguma coisa assim. Mas eu acredito nisso, Olavo, alguém vai ter que dar a cara, porque uma coisa que eu percebi, o Exército hoje, acho que a instituição, tá? Pessoas passam, a instituição, as pessoas pensaram, acho que nessa questão do ganhar e perder na imagem da instituição Exército, Força Militar com o Bolsonaro. Tanto é que eu acho que eles fizeram pesquisa para saber como que está a imagem, e tem a questão agora que eles estão gostando da ideia do Mauro Cid estar fazendo essa delação, tipo, afastando-se, né? Fiquei ler até os lugares aquilo, né? Já foi bloqueado no zap de um monte de gente, já não está mais no grupo, e o exército é ótimo, que daí fica aquela coisa. Ele fez algo isolado, que é uma coisa que acho que todos têm que pagar, né, Olavo e Douglas, quem estiver envolvido no das joias, no vacina, em tudo, mas também, uma coisa que a direita tem que saber, que a gente sempre falou aqui, eles sempre quiseram destruir o PT, por exemplo. Eles criaram os factoides, e a partir dos factoides eles queriam destruir a instituição Petrobras, a instituição PT. Eu pelo menos, né, nessa despedida nossa aqui, eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu não quero a destruição da instituição Exército. Eu acho que as pessoas que devem... Eu sou contra, porque você não imagina. Há pessoas que só estão ali cumprindo o seu dever cívico, outros porque é carreira de família que está ali. Não é a questão de destruição, é equacionar para que seja humanizado. Eu não quero a destruição do policial militar, por exemplo. Eu não quero o fim dele como ser humano, como isso. Não, eu quero que ele também seja resguardado, tenha saúde pública, para que ele possa ir numa terapia. É a mesma coisa. A instituição Exército, ela é eterna, né? Mas a gente tem que ter a culpa do alto escalão que esteve vinculado ao Bolsonaro. Nessa despedida, eu queria ouvir um pouco sobre a sua percepção nesse macro da instituição, porque vocês passaram na carne, vocês são dirigentes do partido, né? E eu queria ouvir um pouco sobre isso, Olavo, de você, principalmente. Nessa reta final aqui, a gente vai ter, daqui a pouco, né, vamos ter um grande ato aí dos 50 anos aqui na ABI, na Associação Brasileira da Imprensa. Deixa eu ver se eu consigo pegar o card aqui do evento. Inclusive, com apresentações musicais, a neta da Violeta Parra vai estar aqui, então é um negócio muito bonito, né, e tudo promete com muita emoção. Mas eu queria, bem brevemente, Anderson, dizer o seguinte: eu acho que para nós da esquerda,
essa coisa das instituições, eu vou reivindicar, tirando do contexto, mas eu vou chamar a frase: a gente não tem que ter o fetiche das organizações nem das instituições. Então, tem instituições que a gente quer, digamos, transformar, reformar, e outras que a gente quer acabar mesmo. Aí depende do contexto histórico, relação de forças, né, perspectiva de curto, médio e longo prazo. Mas eu acho que a gente tem um acordo, que todas as nossas instituições, da maneira como elas foram construídas, pensadas e como elas estão hoje, não tem como construir um projeto democrático no sentido amplo, como o Douglas disse aqui, democrático no sentido não de democracia liberal, mas democracia no sentido histórico da esquerda, né? Que envolve política, envolve cultura, envolve igualdade, né? Democracia no sentido pleno. Eu diria assim, nós precisamos de muitas transformações, para dizer o mínimo, de várias das nossas instituições e, obviamente, a própria Forças Armadas e Exército, em que também faz parte da disputa, né? Assim, digo, do cenário, tá no tabuleiro, e nós, eu diria que está muito desfavorável à hegemonia, a trajetória histórica e a hegemonia recente dessa instituição. Nesse sentido, nós precisamos, no mínimo, de profundas transformações no que diz respeito ao papel real, ou que tem se colocado para jogar o Exército Brasileiro e as Forças Armadas. É isso, e um prazer enorme estar aqui de novo contigo, Anderson, na fórum, com o companheiro Douglas. É sempre uma honra poder trocar com vocês. Seu microfone está fechado. Libera o teu áudio. Primeira vez que eu faço isso. Tati, faz um favor para mim. Você consegue pôr aí, ó, esse é o evento, né? Muito legal, significativo e bom evento. Curta por mim o evento lá, Olavo. Muito obrigado. Douglas, muito obrigado por ter vindo, como sempre. Sempre importante ouvir vozes que são críticas, né? Que há de endurecer, mas sem perder a ternura, porque no partido também tem que endurecer, mas não pode perder a ternura. Tem um limite, né? Quando está dentro do nosso campo, a gente tem um limite para poder fazer a crítica. Eu acho que vocês fazem críticas dentro do partido com muita inteligência. Obrigado, Douglas. Eu que agradeço, Anderson, e a oportunidade de estar aqui, né, com o Olavo, né, desejando também que esse ato o evento tenha sucesso que merece, porque essa é uma questão que não deve sair nunca, né, do nosso horizonte, né, a batalha pela defesa da democracia, e por que não dizer, né, entre nós, a democracia, que democracia é democracia mesmo, é a democracia socialista, né? É aquela onde as riquezas, né, servem para a humanidade como um todo, e não só para alguns. Mas, assim, deixar também estabelecido aqui, Anderson, que esse momento que nós estamos vivendo, ele não é um momento que tenha um paralelo na história, em termos das suas especificidades, etc. Nós estamos enfrentando, no mundo inteiro, e no Brasil também, né, a ascensão do neoliberalismo, né, já com uma massificação, né, da sua ideologia através dos meios digitais. Rapaz, nunca houve isso, né? Nunca houve isso nessa dimensão, né? Nunca houve... Embora meios de comunicação de massa sejam realidade desde o começo do século passado, mas esses que conduzem, estudam o teu comportamento individualmente por algoritmos, depois começam a apresentar na tua frente aquilo que a tua personalidade, que já foi estudada, sugere que você é mais suscetível. Nunca houve isso no mundo. Nunca houve isso na história. É isso que nós estamos enfrentando, essa condenação, que vai acontecer, né? E mesmo essa delação premiada,
que o Alexandre de Moraes não permitiu a ninguém acessar o conteúdo, isso é muito importante, porque você não faz delação premiada se você não efetivamente entregar, né, o esquema do qual você faz parte. Senão ele não homologa. Então tem muita coisa por aí que está gravada nesse momento e que é muito singular. É isso que eu queria dizer, né? Essa quadra que nós estamos apresentando é muito singular e a gente precisa estar preparado para enfrentar. Então é isso. Eu de novo quero agradecer, né, a Fórum, a você, né, a companhia aqui também do Olavo, né, da gente ter discutido aqui esses temas tão importantes para a gente. Muito obrigado. Esse programa aqui está sendo gravado porque eu vou agora amanhã, né, dia 13, vou ficar até o dia 19 em Belém, para um evento de jornalismo e tecnologia, para a gente discutir novas formas de ter um jornalismo mais plural, diverso, aproveitando as tecnologias que existem. Então, por isso a gente deu uma antecipada aqui. E é isso, muito obrigado sempre, tenha um ótimo restante de semana aí, e nos encontramos no próximo domingo. Obrigado, Tati, obrigado, Lábila, obrigado, Martins, querido, e a todo mundo. Valeu. Até a próxima. Tchau.